Vocês estão vendo que está aqui escrito no quadro? Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 25 de julho, está fazendo 14 anos que eu entrei na área fiscal, tá, gente? Eu comecei a minha carreira num escritório chamado Rosi, que fica numa cidadezinha aqui da Grande Porto Alegre chamada Sapucaia do Sul, e foi a dona Fátima que me empregou a primeira vez nessa área. Todas essas coisas que a gente diz aqui são obra da dona Fátima, e aqui vai meu grandíssimo agradecimento a essa pessoa maravilhosa que ela é. Somos amigos até hoje e eu aprendi muito com ela, principalmente sobre esperança, sobre fé, sobre coisas muito importantes que vão muito além da parte técnica, ainda que tecnicamente ela tenha me ensinado muitas coisas também. E amanhã, dia 26 de julho, é meu aniversário. Eu estou fazendo 36 anos, tá, gente? Então, quero bolinho, quero pix, quero uma cerveja, quero qualquer coisa que vocês possam mandar, mas o que eu quero principalmente é que vocês continuem aqui comigo, para a gente continuar aprendendo juntos sobre todas essas questões fiscais tributárias, todas essas questões que o Brasil tem. E vamos falar hoje, vamos continuar o nosso tema sobre substituição tributária subsequente. Então, assim, qual é o princípio da substituição tributária subsequente, tá, gente? Substituir subsequentemente é substituir pagar ICMS por operações que ainda não aconteceram. São fatos geradores presumidos. Então, imagine assim, ó, eu estou aqui com a indústria, eu tenho um distribuidor e tenho o varejo, tá? Numa cadeia normal de substituição tributária, quem recolhe o ICMS e o ICMS-ST é a indústria, tá? Numa cadeia normal. Tem algumas exceções? Tem, mas numa cadeia normal é a indústria. O distribuidor não toma crédito desse cara, e desse cara vende com 0 para o varejo, e o varejo vende com 0% para o consumidor, lá para o Léo, tá? Que foi lá comprar, tá bom? Isso é o normal, tá? É para isso que serve essa questão toda. Beleza, mas como eu vou fazer o cálculo de um fato gerador que ainda não aconteceu? Porque, gente, qual é a base de cálculo do ICMS? A base de cálculo do ICMS normalmente é o valor da operação, ou seja, você vendeu uma mercadoria por R$100, a base de cálculo do ICMS é R$100, a menos que tenha isenção, base reduzida ou qualquer outra coisa do tipo, que nós não vamos falar hoje. O que a gente precisa saber? Esse ICMS-ST, ele foi recolhido por essa e essa operação, que ainda, teoricamente, nesse evento aqui não ocorreram. Vamos imaginar que isso aqui aconteceu no dia 1º de julho, essa venda. O distribuidor foi vender lá no dia 5 de julho e o varejo vendeu no dia 15 de julho. São todos eventos, nós falarem primeiro, imaginando que hoje é 1º de julho, esses eventos ainda não aconteceram. Como fazer esse cálculo, tá? Como chegar nessa questão? Eu tô aqui com a calculadora junto, porque nós vamos precisar um pouquinho dela, tá? Quando a gente fala em substituição tributária subsequente, a gente estava falando em fato gerador presumido, tá? Fato gerador presumido. O que é um fato gerador do ICMS? A circulação de mercadoria. A mercadoria circulou, é fato gerador do imposto, tá? Então, quando nós falamos em fato gerador presumido, é um fato gerador que ainda não aconteceu, que acontecerá. Vamos trocar a caneta aqui, vamos pegar a caneta preta um pouquinho e vamos imaginar o seguinte: são 3 maneiras, tá, básicas de cálculo da base de cálculo de substituição tributária, tá, de como calcular ST, tá? Base de cálculo. Base de ST, tá? Primeiro, a gente fala em preço máximo a consumidor, ou preço médio ponderado final, esse tipo de coisa. Depois a gente pode ter um preço sugerido, né, ou preço do fabricante. E depois, por último, a MVA, a margem de valor agregado, tá? São 3 formas de fazer esse negócio, tá? O que é o PMC e o PMPF, onde que eles se aplicam e tal, tá? O PMC, o preço máximo ao consumidor, normalmente ele é para os produtos farmacêuticos, tá? Os medicamentos, esse tipo de coisa, segue o PMC. Essa tabela de preço máximo ao consumidor é uma tabela CMED, que é divulgada, né, de tempos em tempos, com os preços máximos a consumidor. Fica a critério de cada estado causar algumas reduções no PMC, como, por exemplo, reduções, é um medicamento genérico, tem uma redução na base.
de ST. Ah, é um medicamento ético, que a gente chama que é não genérico, medicamento de marca. Ele tem outra redução de base, tá? Mas basicamente o PMC é um preço fixo, tá? Ou como a gente chama de pauta fiscal, tá? Ele é pautável, ele é um valor estanque. O PMPF é dos combustíveis que a gente conhece, gasolina, óleo diesel, álcool etílico, tá? Álcool anidro, aquele álcool lá de posto, né? Ele é uma tabela que de 15 em 15 dias o governo federal divulga para todos os estados com as suas bases de substituição tributária. Ou seja, o PMPF do litro da gasolina no Rio Grande do Sul não é o mesmo PMPF do litro da gasolina lá em Minas. Tá? Por quê? Porque é feita uma pesquisa em cada um desses estados, um controle, e aí se faz a inferência de substituição. Vocês devem ter ouvido já, alguém já deve ter falado para vocês, subiu a gasolina porque aumentou a base da ST. Saiu o ato lá do CONFAS e saiu que quem divulga o PMPF é o CONFAS, tá? Mas também, assim como o PMC, ele também é uma pauta, tá? Ele também é um valor fixo. O preço sugerido, o preço do fabricante, é o seguinte, isso acontece muito com bebidas frias, tá? Com cerveja, com refrigerante, água mineral, que se faz uma pesquisa de quanto é em média o preço vendido no mercado desses produtos e o Estado faz um termo de acordo com esse contribuinte para definir que a base de ST de tal produto é tanto. Isso acontece muito, por exemplo, assim, ó, a Coca-Cola 2 litros, a base de ST dela é 5,80, tá? Então é um valor também, preço sugerido, preço do fabricante é um valor fixo, tá, gente? E em tese, tá? Se tu tem um controle muito bom, você que é um substituto tributário, principalmente aquele primeiro cara lá do quadrinho, a indústria, o distribuidor, daquele produto que tu vende, tu pode tentar entrar nos estados com um pedido de pauta, tá, gente? Isso acontece muito assim, ó, por exemplo, cerveja artesanal, pequenos fabricantes de outras mercadorias, como sorvete, por exemplo, né, que não tem, teoricamente, preço sugerido para esse fabricante, mas alguns fabricantes eles conseguem com o Estado. Tá? Isso aqui é uma boa relação com o Estado e ter uma documentação pertinente, cabível, boas pesquisas, bons dados para conseguir se aproximar. Tá? Mas também são valores fixos, tá? São pautas. Qual o último aqui? MVA. Tá? Em São Paulo eles chamam de IVA também. Paulista gosta de fazer tudo diferente, tá? O que é o IVA ou MVA? É a margem de valor agregada, tá? Ou seja, ela é um percentual de estimativa de quanto vai se agregar ao longo da cadeia, tá? Por incrível que pareça, a maior parte dos produtos em substituição tributária usa MVA, tá? Não usa PMC, PMF, preço sugerido e preço de fabricante, que são mais, vamos dizer, vinculados a segmentos mais tradicionais, mais antigos de substituição tributária, e especialmente segmentos onde o governo exerce um controle fortíssimo de comercialização, de controle de preço, de tudo isso, tá? Todo mundo sabe que a indústria farmacêutica, a indústria de combustíveis é muito fiscalizada e as indústrias de bebida nem se falam. Então, fora eles, MVA. Então, se eu não tenho PMC, não tenho PMPF, não tenho preço sugerido, não tenho preço do fabricante, MVA, tá bom? Nós vamos calcular três exemplos, tá? Um de medicamento, acho que a gente pode pegar um de Coca-Cola, uma bebida qualquer, e um com MVA, para vocês entenderem na prática, tá bom? Vamos começar com um medicamento, tá? Vamos imaginar um medicamento AS infantil, tá? Que é um medicamento comum aí, que as crianças gostavam, inclusive porque o gostinho era meio docinho, né? O PMC dele é 15,80, tá? Tá lá na tabela CMED, tá? Mas ele está sendo vendido do distribuidor para a farmácia, o preço dele de saída é R$10, tá? Sendo vendido por 10 pila para a farmácia. O estado do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte: se esse medicamento não é genérico, você pode reduzir o PMC em 21%, tá? Se for genérico, em 42%. Então, como é que ficaria o cálculo do ICMS e do ICMS-ST aqui? Tá? Considerando que isso aqui é uma operação interna, Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul, tá? Nós vamos falar que o ICMS dessa operação é 10 vezes 17,5%, né? Que é a alíquota do Rio Grande do Sul, né? Isso aqui dá quanto para os espertos de plantão aqui? Vamos fazer na calculadora para não se perder, né? Vai dar 1,75, tá? De ICMS. E a ST? ICMS ST, a gente precisa primeiro da base de cálculo de ST. A base de cálculo de ST vai ser igual a 15,80 menos 21%, né? Que é o que está lá no regulamento. Então, 15,80 menos 21% vai dar 12,48. 12,48, tá bom? Então, no momento que a gente chega nesse 12,48, isso aqui é o quanto o Estado imagina que vai ser vendida essa mercadoria lá para o Léo quando ele comprar o S infantil para o filho dele. Tá? Eu não tenho filhos por sinal, mas se tivesse, compraria S infantil com certeza, porque ele é um remédio gostosinho, tá bom? Como é que nós vamos calcular esse T agora? Nós vamos pegar lá 12,48 vezes 17,5%. Isso dá 2,18. E aí a gente vai pegar esse 2,18 e descontar 1,75, que é o ICMS da operação. E vai chegar em 43 centavos. Então o total da nota vai ser 10 mais 43 centavos, que é a substituição tributária. Ou seja, o produto tinha PMC de 15,80, ele teve uma redução que o Estado deu para ele e ficou lá 43 centavos. Então todo o ICMS pelas operações subsequentes desse medicamento, entre o distribuidor, o varejo e o consumidor final, é 43 centavos a mais. Já foi recolhido antes, já está todo garantido para o Estado, conferindo para o Estado um fluxo de caixa médio melhorado em 60 dias, tá bom, gente? Primeiro caso, bem mais complicado que o normal, tá? Substituição tributária de medicamentos é uma arte, são poucas pessoas que conhecem isso bem a fundo, tá, gente? É uma área de conhecimento que você que está começando na área de fiscal pode se destacar muito com isso, tá? Então é bem importante você saber, tá? Vamos falar agora de uma Coca-Cola, por exemplo, tá? A Coca-Cola que tem lá aqui no Rio Grande do Sul, base de cálculo de substituição tributária, vamos imaginar de R$7, tá? Vamos considerar que quem vendeu essa Coca-Cola foi a FENSA, que é o nosso distribuidor aqui do Rio Grande do Sul de Coca, para o supermercado, e o valor de partida dessa Coca-Cola foi R$6. Então vamos lá, Coca-Cola. A pauta, então, nós vamos inferir aqui que é 7 pila. Ou seja, imagina-se que vai ser vendido lá para o consumidor final no mercado por R$7 essa Coca, tá? Beleza. E a venda do distribuidor para o varejo partiu de R$6. Eu não me lembro tão bem agora, tá, gente, qual é a alíquota do ICMS do refrigerante. Eu acho que é 22%, tá? Mas, depois, quem quiser saber um pouco melhor, vocês podem consultar o livro primeiro, artigo 27 do regulamento, tá? do ICMS do Rio Grande do Sul. Lá vai dizer certinho, tá? Aqui eu vou fazer a 22% para a gente não perder tempo, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o ICMS da operação? O ICMS é 6 vezes 22%, tá? Isso é 1,32, tá? A base de cálculo de ST é 7 mesmo, tá? Porque não tem redução nenhuma, não é que nem os medicamentos que tem algumas reduções, tá? É 7 mesmo. Então o ICMS ST ele vai ser 7 vezes 22% menos 1,32. Que é o ICMS da operação. Então, 7 vezes 0,22 é 1,54. 1,54 menos 1,32. Isso dá 22 centavos. Então, o que está se dizendo aqui, tá, gente? Que
que ao longo dessa operação do distribuidor para o varejo, até que o varejo venda para o consumidor final, vai ter mais 22 centavos de ICMS, tá bom? É isso, considerando que o Estado está lá imaginando que isso aqui vai ser vendido a R$ 7,00 em média, tá bom? É assim que funciona. Ah, mas e se vender para outro Estado? Vai estar no próximo vídeo quando a gente falar de problemas de substituição tributária, tá bom? Falando do último segmento de substituição tributária, de como calcular a substituição tributária, que é a MVA, tá? Que é basicamente o quê? A MVA é a margem de valor agregada. É um percentual de estimativa de quanto um produto vai agregar de valor lá do início da etapa de substituição tributária até o final, até o consumidor final, tá? É a maneira mais comum de calcular a substituição tributária, muito embora seja alternativamente a última. De todas as alternativas, se não sobrar nenhuma melhor que a MVA, é a MVA. Como a maioria dos produtos não tem alternativas melhores, não tem pauta, não tem PMC, não tem PMPF, a MVA vai para quase todos eles, tá? Então, como é que a gente calcula a substituição tributária com MVA? Vamos imaginar o seguinte, tá? Sorvetes, tá? O sorvete tem substituição tributária, tá? Ele é sujeito a ICMS ST. Beleza. Vamos imaginar que um fabricante vendeu R$ 100 de sorvete para um cliente também no Rio Grande do Sul, tá? Bom, então como é que vai ser esse cálculo aqui? Vai ser 100 vezes 17,5%, vai dar 17,50 o ICMS, né? Tá, e a ST? No caso da ST para sorvetes, a margem de valor agregada dentro do estado do Rio Grande do Sul é 70%, tá? Então significa dizer o seguinte, que a base de cálculo de ST vai ser igual a 100 mais 70% de 100, ou 170 no caso, né? Para quem não conhece tanto, pode fazer assim, como é que eu chego na base de cálculo de ST de uma mercadoria? Eu pego o percentual, 70%, 0,7 e faço 1 mais 0,7 vezes o valor do produto. Então, 100 vezes 1,7 daria 170, tá? Então, a nossa ST vai ser 170 vezes 17,5%, né, menos 17,50, tá? Então, basicamente é isso. Isso vai dar um número lá da ST, tá bom? Então é isso. Não vou terminar o cálculo aqui porque não precisa. Vocês já entenderam dos outros e já pegaram um exemplo. Mas basicamente, tá, gente, a MVA é isso aqui. Margem de valor agregado, tá? É ela que determina a substituição tributária para a maioria das mercadorias. Então, para a gente rememorar, nós falamos de pautas, falamos de preços, médio ponderado final, falamos de preço fixo, preço do fabricante e a MVA. É assim que se calcula a substituição tributária, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, curte, compartilha com um amigo teu, manda para o teu escritório de contabilidade e até uma próxima.